ter você aqui para refletirmos em mais uma lição de vida ensinada por Jesus. Você provavelmente já ouviu falar da escritora brasileira Cecília Meirelles, e o título deste vídeo está relacionado com uma de suas poesias, ou isto ou aquilo, a qual será o pano de fundo para a nossa reflexão. A autora usou as frases e as ideias para ensinar de forma lúdica que a dinâmica da vida exige fazer escolhas. Ao todo, são 8 estrofes, todas propondo um isto ou aquilo, propondo escolhas e apresentando fatos da realidade e da vivência humana. Por exemplo, a primeira estrofe diz: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Uma outra estrofe diz: ou eu guardo dinheiro e não compro doce, ou eu compro doce e não guardo o dinheiro. E qual a relação dessa poesia com a lição preciosa de vida que o Espírito Santo inspirou para ser lembrada aqui e agora? Vamos então ao texto inspirado. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 33, Jesus diz, abrindo aspas: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Fechando aspas. No contexto, Jesus está falando aos fariseus após ter sido insultado por eles. E ele usa a figura de 2 árvores de forma simbólica, uma metáfora para falar sobre o coração humano. E assim como a poetisa Cecília Meirelles, Jesus também propôs um isto ou aquilo. Apresentou 2 situações, uma positiva e a outra negativa, diante das quais, segundo o que escolhermos, estaremos definindo a nossa identidade existencial. Com base nessa palavra de Jesus, o Espírito Santo nos alerta dizendo: escolhe as boas sementes, planta-as no teu coração e cresça em direção ao reino de Deus. Se escolheres as más sementes, os maus frutos que serão gerados o condenarão à própria ruína e perdição, seja de natureza física, moral, emocional ou espiritual. No Salmo de número 1, nos versos 1 a 3, temos a orientação divina sobre como evitar as más sementes e como obter as boas sementes para a nossa edificação. O salmista diz: bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos instrui a evitarmos as más sementes, sejam elas as más escolhas, as parcerias duvidosas, as decisões precipitadas, as tendências pecaminosas da carne, ira, ciúmes, inveja, lascívia, além daqueles convites carregados de enganos e erros. Quem entra por essas vias escusas e aceita as suas ofertas malignas, esse ser humano se torna um desventurado. Ao contrário, os que buscam conselhos em vias plenas de sabedoria, esses seres humanos são bem-aventurados. A vida desabrochará como uma árvore frondosa. Seus frutos espirituais alimentarão a muitos. Suas sombras se estenderão para acolherem e serem refúgio também a muitos. Estes serão abençoados em tudo que fizerem. Aleluia. Este momento é oportuno para a autoanálise sobre como estão as sementes que trazemos no coração.
Sejam de qual tipo forem, elas se refletirão em toda a nossa conduta, ações e reações. O padrão excelente das boas sementes está no fruto do Espírito, como lemos em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, E verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Voltando aqui para a poesia da Cecília Meirelles, a última estrofe diz assim: mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Trazendo para o contexto da nossa mensagem, o Espírito Santo nos orienta a que jamais tenhamos tal dúvida, para que não sejamos rebeldes, conforme o profeta Elias exortou o povo antigamente, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isso está em 1 Reis 18, 21. Também o apóstolo Paulo, em Efésios 4, de 13 a 15, escreveu: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo ponto de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. Ouçamos a voz do Espírito. Cresçamos em fé, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos seres humanos, caminhando rumo ao reino dos céus. Que assim seja. Amém.